O livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, ele foi escrito com as entranhas do meu ser. Eu escrevi, me lembro muito bem, durante o processo de construção dos textos, escrevi e reescrevi pelo menos umas 10 vezes e foi escrito de maneira poética. A minha intenção era abordar os sonhos de um modo diferente do que as pessoas comumente têm. Para as pessoas, sonhos são desejos, são intenções, mas o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Sonhos não são desejos. Sonhos são projetos de vida. Desejos são reações superficiais. Eu desejo ter bons amigos, eu desejo ser um colaborador numa empresa que faz a diferença. Eu desejo ter uma história de amor bela, poética. Eu desejo ser um excelente estudante. Eu desejo ser calmo e eu sou irritadiço. O desejo ou os desejos não resistem aos problemas ou ao calor das dificuldades na segunda-feira. Por isso que 99% dos desejos morrem ao longo da jornada existencial, enquanto sonhos são projetos de vida. Sonhos são elaborados em nossa mente e se tornam partes da nossa essência. E sonhos têm de estar unidos com disciplina. Disciplina é garra, transpiração, labuta, resiliência. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que não materializam ou não realizam os seus projetos. E disciplina, por sua vez, garra, transpiração, dedicação sem sonhos, é um outro problema. Produz pessoas autômatas, que fazem tudo da mesma maneira, levantam, reclamam, criticam, trabalham, dão as mesmas respostas. São pessoas automatizadas, robotizadas. Portanto, sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas robotizadas e automatizadas. Você divorciou seus sonhos da sua disciplina? Se divorciou, muito provavelmente você vai ter dificuldade de fazer a diferença num ambiente social. Você vai ter dificuldade de impactar, inspirar pessoas, dificuldades de andar por ares nunca antes respirados. E sonhos sem riscos não são sonhos, são reações protegidas debaixo do cárcere do conformismo que não levam as pessoas a andar por ares nunca antes respirados. Por isso, quem vence sem riscos ou quem sonha sem riscos triunfa sem glórias. A vida é um grande contrato de risco. Aplausos e vaias, sucessos e fracassos, risos e lágrimas fazem parte da nossa história. Quem tem medo desse contrato de risco vai chafurdar na lama da sua autoproteção, uma proteção que se torna cruel, um cárcere mental. Quem tem medo das vaias, das rejeições, das crises, talvez não sofram grandes estresses, mas também não chegarão a lugares que nunca os outros chegaram. Alexander Graham Bell, ele disse certa vez, Alexander Graham Bell foi o inventor do telefone. Se você andar pelos caminhos que todo mundo andou, você vai chegar a lugares que todo mundo chegou. Por isso, se você quer ir além, se você quer inovar, você tem que aprender a correr riscos. Reitero, riscos de serem vaiados, criticados, rejeitados, incompreendidos. Mas são etapas para quem quer construir grandes projetos que de alguma forma melhoram a qualidade de vida da humanidade, inspiram jovens, levam a mais a igualdade, oportunidade e justiça social. Mas infelizmente, talvez 99% das pessoas ou mais divorciaram sonhos da disciplina. Quando
os dias mais tristes chegam, quando o mundo desaba sobre eles, quando bate na porta as decepções, eles simplesmente vivem o seu continuismo. E você? Vive um continuismo atroz? Sabia que isto é um presídio mental? É um cárcere mental que pode levar você a ser asfixiado a vida toda, ainda que você trabalhe, ganhe seu salário, ainda que você tenha certo respeito na sociedade, mas te impediu de você criar ideias, desenvolver conhecimentos, novas tecnologias que impactasse a sociedade. No livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu falo sobre os grandes sonhadores. O primeiro deles é Jesus Cristo. Independente da espiritualidade, da sua divindade, na sua parte humana, ele foi um grande sonhador. Haja vista que ele escolheu um time que só lhe davam dores de cabeça. Um time, por exemplo, formado por Pedro, que era hiperativo, ansioso, irritadiço. João era flutuante, no momento queria abraçar quem estava com dificuldades, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre, portanto era bipolar, personalidade bipolar, não a depressão bipolar. E Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Você acredita na teoria da conspiração? As vacinas vão nos controlar, elas podem produzir gravíssimas consequências, sem observar os históricos das vacinas e sem observar que sem elas nós não chegaremos a mais de 7 bilhões de habitantes, porque a humanidade arrastou cerca de 800 a 1 bilhão de habitantes por mais de 1000 anos. Ela não aumentou a população. Claro, faltava alimentos, mas em destaque a humanidade sofria com as grandes viroses e também sofria demais com as bactérias que infectavam o corpo. Sem as vacinas, nós não chegaríamos aonde chegamos. Mas eu quero te dizer, a teoria da conspiração faz com que as pessoas desconfiem de todo mundo. Sempre acham que tem alguém puxando o tapete, sempre acham que há algo por detrás. Claro, não devemos ser ingênuos nunca, mas toda pessoa meia paranoica sofre demais, porque sente-se perseguida de alguma forma por fenômenos ocultos. Tomé era um tipo assim. Mateus tinha o viés da corrupção, segundo os fariseus, e o melhor deles, Judas Iscariotes, o mais culto, o mais dosado, o mais sereno, ele era não transparente, infiel à sua própria consciência. O que você acha de um time deste? Escolher um time com esse perfil de personalidade, de habilidades intelectuais e emocionais não colocaria em risco o projeto dele? Claro que colocaria, porque ele não impunha suas ideias, o mestre dos mestres a expunha. Essa criança que é a mais comemorada do mundo nos natais é a menos conhecida no teatro da sua mente. Este homem que é o mais aplaudido de todos os tempos, chamado de mestre, o mestre dos mestres, inclusive por religiões não cristãs, é o menos entendido em relação às ferramentas de gestão da emoção que ele utilizou para executar os seus sonhos, para trabalhar a agressividade, a irritabilidade, o egocentrismo, o individualismo dos seus alunos. Se você apenas investe nas pessoas que correspondem às suas expectativas, você não é um grande sonhador. Você faz o que todo mundo faz. Se você na sala de aula aplaude só os alunos que vão bem nas notas, que são bem comportados, você está apto para formar repetidores de informação e não pensadores. Se você valoriza só os amigos que têm uma boa condição financeira ou que não te dão problemas, não te estressam, provavelmente teu ciclo vai ser diminuto. Talvez você tenha alguns amigos ou nenhum amigo. Muito provavelmente você nem seja amigo de si mesmo. Você cobra demais de si? Grande parte das pessoas cobram demais de si. E quem cobra demais de si não é um sonhador, é o estressador do seu cérebro. O mestre dos mestres investiu tudo aquilo que tinha naqueles que pouco tinham. E com paciência levou-os pouco a pouco a entenderem que cada ser humano
independente das decepções e frustrações que nos causam, não é mais um número na multidão. É um ser humano único e irrepetível. Você enxerga a vida com essa leveza e essa profundidade? Sinceramente, eu raramente encontrei alguém que enxerga a vida e as relações interpessoais neste nível. Por isso não sabem namorar a vida, não sabem se abraçar, nem ver um charme nos seus defeitos e nos defeitos dos outros. São seres humanos doentes, talvez não estejam classificados na psiquiatria como uma doença chamada transtorno obsessivo-compulsivo, uma síndrome do pânico, uma depressão bipolar, uma psicose. Não está classificado, mas está doente enquanto ser humano que não desenvolveu habilidades como pensar antes de reagir, a empatia, a capacidade de se reinventar, a resiliência, a capacidade de trabalhar perdas, dores e frustrações, a capacidade de dar tantas chances quantas necessárias para si e para os outros. Nesse sentido, muito provavelmente, eu estou sendo generoso porque é mais do que muito provavelmente, nesse sentido, as sociedades modernas se tornaram um manicômio global. E é isso que eu falo no livro O Futuro da Humanidade e não apenas no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. O Futuro da Humanidade vai ser filmado pela Netflix no começo do ano e ele vai para as telas dos cinemas do mundo e também vai para o streaming da Netflix. Um manicômio global, onde as pessoas cada vez mais estão afastadas de si, perderam a sua essência, não brincam, não libertam seu imaginário, não criam, são rígidas, ruminam perdas, mágoas e frustrações. Aprendam com o mestre dos mestres. Dê o melhor de si para aqueles que estão ao seu redor. Uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. E eu me fiz pequeno, num bom sentido da palavra, quando eu fui convidado por uma nova rede social americana chamada Got Chosen. Você pode encontrar o convite no link da minha bio no meu Instagram, Got Chosen. Eu fui convidado, reitero, para desenvolver um programa 100% gratuito de saúde emocional ao lado do perfil de cada usuário, brasileiro, americano, russo, dinamarquês. As pessoas, usuários, milhões deles, vão entender que minha paz vale ouro, o resto é lixo. Se a minha paz vale ouro, o resto é insignificante, eu não posso negociá-la de maneira irresponsável. Mas a maioria das pessoas, quando sofrem uma crítica, uma rejeição, vendem a sua paz por um preço vil, porque compram aquilo que não lhe pertence. Isso não é sonhar, isso é adoecer. Isso não é desenvolver projetos, é se enclausurar e se encarcerar. Nunca desista dos seus sonhos de ter uma mente saudável, uma emoção feliz, tranquila e serena. Se você compra aquilo que não lhe pertence, a tua paz não vale ouro, a tua paz vale quase nada. Se as pessoas facilmente roubam sua tranquilidade, ela não vale ouro, porque você não a protege. A maioria dos seres humanos não sabem proteger a sua emoção, não sonham com uma saúde emocional sustentável e inteligente, baseada nas ferramentas de gestão da emoção. Um outro sonhador espetacular foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, o grande político americano, ele foi um colecionador de derrotas. Sua noiva morreu, seus primeiros negócios faliram, ele se candidatou a deputado uma vez, perdeu, candidatou-se a deputado de federal, também perdeu, voltou a candidatar, perdeu. O que você faz quando os fracassos, eles em sequência, te abarcam? Ele continuou se candidatando e era o senhor derrota. Se candidatou ao Senado, perdeu e assim por diante. Décadas consumiram este homem, até que ele se candidatou à presidência da República e todo mundo achava que era mais uma sucessão de frustrações. Mas dessa vez ele ganhou, porque ele não se curvou aos seus fracassos. Ele era um sonhador, ele não se curvou ao deboche. Lembre-se, a vida é um contrato de risco.
Risos e lágrimas, aplausos e vaias fazem parte do processo. Se você só ama os aplausos, muito provavelmente você não vai executar teus sonhos, porque um dia as vaias virão. Se você só ama o sorriso, muito provavelmente também você fracassará, porque haverá dias que você vai chorar sozinho e que as pessoas não te compreenderão. Você talvez se tornará, naquele momento, o último dos seres humanos, mas se você não se curvar às lágrimas, se você escrever os mais importantes capítulos nos momentos mais difíceis da sua história, você pode e deve se tornar um sonhador realizador. Abraham Lincoln conseguiu se eleger presidente e ele lutou pelos direitos civis. Um desses direitos é que os escravos deveriam ser livres. Claro, porque não há brancos e negros. Qual que é a diferença entre dois seres humanos com a mesma complexidade intelectual, que entram na memória em meio a milhões de opções e em milésimos de segundo resgatam verbos e conjugam tempo espacialmente e atrelam a um pronome, a um adjetivo, a um subjetivo? Qual que é a diferença? Eu estudei essa última fronteira da ciência e neste país que não valoriza seus cientistas, escrevi mais de 3.000 páginas sobre a construção de pensamentos, o processo de formação da consciência, o processo de formação do eu. E ao longo da construção teórica eu fiquei claro que é um crime toda discriminação. A diferença entre pessoas de pele negra e brancas ou amarelos, como os chineses, assim classificados, está no teor de melanina, na parte superior da embalagem do corpo. Porque em 10 trilhões de células que constituem, ou mais, o nosso corpo, somos exatamente os mesmos. Nas 86 bilhões de células que constituem o nosso cérebro, somos exatamente os mesmos. E, mais ainda, no processo de construção de pensamentos, que opera em milésimos de segundos, com uma velocidade incrível, uma complexidade inimaginável, até inenarrável, nós somos exatamente os mesmos. Mas, infelizmente, como nossa espécie sempre pisou na superfície do planeta Terra, ela também pisou na superfície do planeta Mente e nunca estudou adequadamente essa mais incrível fronteira da ciência, talvez a mais profunda, o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu, como líder da nossa psique, diretor do nosso próprio script. Por isso o eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, é mal resolvido na grande maioria das pessoas. Elas dirigem carros, mas não sabem dirigir a sua mente. Elas brecam quando necessário, mas não sabem brecar os seus impulsos. Elas aceleram a velocidade do motor, mas não sabem acelerar sua motivação, não conseguem inspirar seus filhos e os seus colaboradores, porque são velhos, emocionalmente reclamam demais. Quem reclama demais tem 10 anos a mais na sua idade emocional. Quem sofre por antecipação, mais 10 anos na idade emocional. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, mais 15 anos. Quem rumina o passado, perdas, mágoas e frustrações, mais 15 anos na sua idade emocional. Qual a idade emocional sua? Qual a idade emocional das pessoas que estão me filmando aqui? Provavelmente a maioria tem mais de 100 anos. Envelheceram no único lugar que deveriam ser jovens. Por isso, vai lá na minha bio, na Got Chosen. Vai na bio do meu Instagram e se inscreva na Got Chosen e acesse o programa Saúde Emocional, que é 100% gratuito para todos os usuários. O objetivo é o quê? Fazer com que as pessoas aprendam a sonhar numa sociedade que deixou de sonhar, onde estamos sendo robotizados. O objetivo é que as pessoas possam ver um charme nos efeitos dos outros, porque se levarmos a ferro e fogo as relações interpessoais, nós vamos ferir, asfixiar quem nós mais amamos, retirar o oxigênio da liberdade. Casais que deixam de sonhar roubam o oxigênio um do outro. Prometem que vão se amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, mas esqueceram de dizer que vão se amar nas discussões. Aí um começa a digladiar com o outro, registram janelas killers ou traumáticas no cérebro um do outro, deixam de ser sonhadores, se tornam estressadores, se tornam roubadores do oxigênio da liberdade, no mesmo ambiente,
não vivem uma vida leve e profunda porque não sabem namorar a vida. Eles sabem estressar a vida, pressionar, traumatizar a vida. Não são sonhadores. Um outro exemplo de um personagem que era um grande sonhador era Beethoven, o grande músico. Com o passar do tempo foi perdendo a acuidade auditiva. O que você acha que acontece com alguém que precisa de usar 100% a sua audição para produzir as suas músicas? O que você acha quando um pintor perde a sua visão e ele precisa de 100% da sua visão para desenhar os traços subliminares da sua imaginação? Beethoven, ele se deprimiu, se angustiou, começou a perder o prazer de viver à medida que a acuidade auditiva foi diminuindo. Mas ele era um sonhador, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Por isso, mesmo ele perdendo a audição, ele usou estratégias para poder compor. Ele colocava o seu ouvido sobre a mesa e tocava notas e batia com os dedos para identificar essas notas. E assim, ele conseguiu compor belíssimas sinfonias, como a 8ª Sinfonia de Beethoven. Eu me lembro que certa vez, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, o maestro com a orquestra tocava as sinfonias de Beethoven e eu ia dissecando o psiquismo dele, as suas alegrias, os seus dramas, os aplausos e as suas crises, e mostrando que um homem que não se curva às suas dores pode ir a lugares inimagináveis. Reitero, quem vence sem riscos, quem sonha sem riscos, triunfa sem glórias. Infelizmente, a maioria das pessoas morrem pelo caminho. Não morrem porque foram frustradas pelos outros normalmente, foram bloqueadas ou não tiveram sorte. Morrem na construção dos seus sonhos porque elas são autopunitivas, autocobradoras, porque elas se curvam à dor, aos fracassos, às crises, porque os seus sonhos não as inspiram para, de alguma forma, contribuir com a humanidade. Nunca desista dos seus sonhos. Eu também fui um grande sonhador. Algumas editoras me aplaudem muito hoje, mas no passado as dificuldades foram enormes. E no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu abordo a minha trajetória. Eu era a 2ª nota da classe, de baixo para cima. Ninguém acreditava que eu pudesse ir muito longe. A minha mente não se enquadrava ao padrão da escola, porque a escola é perniciosa. Ela tem um padrão e toda a mente tem que seguir aquele roteiro. Eu não conseguia dar respostas exatas. Eu sempre criava respostas. Eu libertei meu imaginário. Mas, como eu não me concentrava e o pensamento imaginário ou antidialético sobrepunha ao pensamento dialético, que é esse que nós usamos através do código das línguas para falar, para escrever, debater, como o antidialético era muito mais forte, eu não me enquadrava ao currículo escolar. Aí, ninguém acreditava que eu pudesse ir muito longe. Quando eu falei que queria ser um médico e um cientista para os meus colegas, silêncio geral. Depois vieram os deboches. E eu entendi que para não desistir dos meus sonhos, eu tenho de tomar decisões solitárias. As principais decisões humanas são solitárias. Se você depender da plateia, você vai adiá-las. Você não vai tomá-las, você não vai ter coragem. Eu estudei de 12 a 14 horas. Não perguntei para os outros o que eu teria que fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer. 12 a 14 horas me estressaram muito. Eram longas horas de estudo. E eu entrei na faculdade de medicina. Eu, que era péssimo aluno de matemática, física, química, praticamente tive 100% de acerto nessas matérias. E por incrível que pareça, o português clássico não era meu forte. Apesar de ser um escritor que iniciava naquela época, eu tinha grandes dificuldades, porque se falam tantas regras que bloqueiam o imaginário. Mas do 2º para o 3º ano da faculdade de medicina, eu caí numa crise depressiva. E eu percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar,
elas são mais importantes do que aquelas que encenam no teatro do rosto. Mas eu não me curvei à dor. Eu usei a dor para me construir e não para me destruir. Isso é fundamental para não desistir dos seus sonhos. Se usar a dor, o deboche, as reações negativas, as críticas, os haters, as risadas subliminares para te destruir, você não vai conseguir realizar os seus mais belos sonhos, porque você depende de apostar em si. Se você não aposta em si, não espere que os outros apostem em você. Até para se relacionar com alguém, não namore alguém ou se case com alguém para ser feliz. Isso está errado. Namore para ser mais feliz, porque feliz você deve já ser. Seja um empreendedor, não dependendo tanto dos outros. Seja um reinventor, seja uma pessoa dinâmica, corajosa, através dos fenômenos, das habilidades que estão dentro de você. Assim, os ruídos de fora não terão tanta prevalência sobre você mesmo. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tem alguns ruídos de fora. Mas e daí? Eu transformo os ruídos de fora numa oportunidade única para que eu fale melhor, com mais segurança. Agora, a maioria das pessoas, diante desses ruídos, crises, rejeições, deboches, se autodestroem, porque se curvam às suas crises. Bom, eu comecei a escrever e reescrever minhas ideias a partir de minha crise depressiva. Quem sou? O que sou? Por que não dirijo o veículo da minha mente? O que é o meu eu? O que está errado com a minha capacidade de ser gestor da minha emoção? Por que minha mente é terra de ninguém? Por que meus pensamentos me levam a sofrer por antecipação ou ruminar mágoas? Por que não tenho autocontrole? Eu fazia milhares de perguntas. Não sei se houve tantas pessoas como eu que perguntou demais. Aí eu entendi uma coisa: para que haja um cientista, tem de haver primeiro um grande perguntador. Para que haja um artista, tem de haver alguém, primeiro, um grande questionador. Para que haja um executivo, tem que ser um inquiridor. Porque se você tiver poucas perguntas, as suas respostas serão pequenas. Mas se você tiver muitas perguntas, as suas respostas poderão ser grandes. Porque as perguntas são como as lâminas de um garimpeiro. Um garimpeiro não cria o ouro, ele remove as pedras. Quem pergunta pouco vive uma vida encarcerada pela rotina, acordando, reclamando, vivendo, falando da mesma maneira diariamente. Está preso, mesmo que esteja livre numa sociedade democrática. Quem de vocês é um prisioneiro? Talvez a grande maioria, sem perceber. Bom, eu comecei a escrever milhares de perguntas e procurava as respostas e elas não vinham. E neste país que não valoriza os seus cientistas, escrevi mais de 3.000 páginas, como eles disse. Isso foi antes de publicar meu primeiro livro. Claro que antes eu tentei encontrar editoras que me publicassem trechos menores. Nenhuma editora apostou no meu projeto. Todas elas me rejeitaram. O que fazer? Achava os textos complexos? Me curvar ao fracasso? Anos se passaram. Depois foi mais de uma década. Depois foram 17 anos. Eu me lembro que 10 anos antes, eu já era consultor científico do jornal Folha de São Paulo, eu fazia matérias na grande imprensa, nos grandes canais de TV e nos outros jornais. Eu estava no auge, naquele tempo onde a imprensa, onde não havia as redes sociais, não havia os smartphones, eu estava no auge. Meus colegas me aplaudindo, me valorizando, colegas médicos. E eu falei, eu estou traindo os meus sonhos. Eu vou para o interior e eu vou começar tudo de novo. Eu quero recomeçar minha teoria e começar a minha atividade como médico de novo. E estava indo muitíssimo bem na capital de São Paulo. Por que eu tomei essa atitude muito arriscada? Porque se você trair os seus sonhos, você trai aquilo que você mais ama. Você trai o seu sono, você trai a sua qualidade de vida. Eu fui para uma cidade pequena, mas muito agradável, chamada Bebedouro, entre Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E ali eu comecei a atender os meus pacientes da região. E nos finais de semana escrevia teoria.
que eu havia começado e que tinha centenas de páginas. E nos feriados também, e após atender os pacientes também, escrevia e reescrevia. Aí comecei a atender pacientes de outras cidades mais longínquas, aí depois do estado inteiro, depois de outros estados, aí eu comecei a atender pacientes de outros países, que vinham naquela cidade onde eu não tinha nem placa. Elas vinham porque eram recomendadas pelos próprios pacientes. 17 anos se passaram, agora já não era reconhecido pela imprensa, estava no anonimato de novo. Quem vai publicar minha teoria? 3.000 páginas, sem usar metáforas, sem usar a metáfora do teatro, por exemplo. O eu não pode ficar na plateia, tem que estar no palco dirigindo o script. Existem vários atores coadjuvantes que são colaboradores do eu, como o gatilho que está sendo disparado no seu cérebro. Dispara o gatilho, abre múltiplas janelas, segundo o copiloto, segundo o ator coadjuvante, e a âncora entra e se fixa naquela região e você tem concentração, porque se o gatilho disparar, abrir janelas killers, e você fecha o circuito, você não vai entender o que eu digo. Ou se você tiver múltiplos de gatilhos disparando ao mesmo tempo, exageradamente, você vai abrir tantas janelas que você não vai ter concentração. Sabe aquelas pessoas que não se concentram em nada? Porque abrem janelas demais no seu cérebro. Então concorre o seu pensamento com o pensamento de quem está falando, ou com o pensamento de um livro. Por isso que elas não se concentram. Agora imagine eu falar sobre tudo isso sem usar metáforas. Naquela época eu não tinha a habilidade de usar metáforas, como os atores coadjuvantes, e ninguém quis publicar novamente os meus livros. Foram várias editoras que disseram, olha, é muito complexo, não preenche a nossa linha editorial. Até que uma editora apostou no projeto, mas me pediu, olha, também ninguém entendeu o que você escreveu. Você tem que melhorar os textos, tirar 500 termos, é isso que eles me falaram, 500 termos você tem que reciclar. Agora você tem o primeiro filho, você acha que teu filho é a criança mais linda do mundo. O meu livro era meu primeiro filho. Você faria cirurgia plástica nele? Porque os outros estão pedindo? Aquilo ali foi um punhal, entre aspas, no meu coração emocional. Mas eu tentei reciclar sem perder a essência dos textos. E eu não consegui adequadamente. Mas mesmo assim eles publicaram. E foi um fracasso de vendas, porque as pessoas não entendiam o que ocorria, o que eu abordava em milésimos de segundo. O pensamento é real ou virtual? Muitos de vocês acham que é real, por isso eleva o tom de voz, por isso repete a mesma coisa quando vai corrigir um filho, ou o parceiro ou a parceira. Por isso que pressiona para que as pessoas o entendam ou te obedeçam. Toda vez que você usa de qualquer pressão ou qualquer estratégia, você acha que o pensamento é real. Mas isso é uma inverdade, o pensamento é virtual. Você só entende o outro a partir de si mesmo. E se você não esvaziar o seu ego, você está falando de si, não do seu filho, de si e não da sua namorada ou namorado. Está falando de você e não do seu colaborador. As pessoas acham que estão falando, criticando, apontando, no fundo estão sendo indelicados, estão falando deles mesmos. Só se você esvaziar o seu ego, você pode se aproximar da realidade do outro, porque você entende o outro virtualmente. Reitero, a partir de si. Olha como é que é complexo. Só isso muda tudo. Se os diplomatas da ONU soubessem disso, eles digladiariam menos, se colocariam mais no lugar dos outros, das nações que estão em conflitos, para solucionar pacificamente. Se os casais soubessem disso, eles abaixariam o tom de voz e não elevariam o tom de voz nas discussões. Se os professores soubessem disso, eles não falariam, você não vai virar nada na vida, ou gritariam com os alunos, mas elogiariam os alunos quando eles tivessem atitudes corretas, gentis. Parabéns, olha como é que você está calmo, parabéns, olha como você presta atenção em mim. Mas o garoto ficou 50 minutos bagunçando, só que ele aproveitou o momento para criar pontes e usar o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, para registrar uma janela light, que vai se tornando peças dessa ponte. As pessoas não sabem criar pontes nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, no Brasil. O ser humano, frequentemente, ele é um destruidor de pontes, porque não entende essa última fronteira da ciência. Bom, imagine explicar isso tudo sem metáforas. Até que eu fiquei sabendo que algumas pessoas estavam utilizando
nas suas teses de mestrado e doutorado a minha teoria, mas não atingi grande parte das pessoas. Aí, ou desistia dos meus sonhos, ou então lutava por eles. O que eu fiz? Me imaginava em frente a uma banca examinadora, formada por intelectuais e pessoas que não tiveram oportunidade de sentar nos bancos de uma universidade, por judeus, católicos, protestantes, budistas, islamitas, por empreendedores, por colaboradores de empresa. Eu me imaginava, por cientistas, por alunos universitários, me imaginava diante de uma banca e eu escrevia e reescrevia minhas ideias inúmeras vezes. 1, 2, 3, 10, teve livros que eu escrevi 20 vezes o mesmo texto. E você vai ver o Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu escrevi com poesia. Por isso que eu falo poeticamente. Mas não falo porque eu sou grande, isso é treinamento, você pode ir mais longe do que eu fui. Inclusive como escritor e como especialista em desenvolvimento da inteligência. Minhas obras são utilizadas em institutos de gênios. Eu não acredito que uma pessoa é desinteligente. Tenho a genialidade genética que está atrelada a uma capacidade de respostas dentro de certos limites para estabelecer o QI ou o quociente de inteligência. Mas a melhor genialidade não é aquela de origem genética, é aquela que quando alguém te ofende, você não compra aquilo que não te pertence. Você é um gênio emocional. É aquela em que você está sofrendo por antecipação, mas o teu eu impugna isso. Eu quero pensar no futuro só para estabelecer estratégias, mas eu não me curvo ao futuro que não existe, porque é virtual. Eu não posso levar a minha emoção, que é real, a comprar pensamentos tolos e débeis sobre o futuro. Então eu sou gênio. Você pode ser um gênio na autonomia. Quando alguém te critica, te ofende, te rejeita, tua paz vale ouro. O resto é insignificante. Você é um gênio no autocontrole. Quando você entende que quem vence sem riscos triunfa sem glórias, você é um gênio no empreendedorismo, porque você anda por ares nunca antes respirados e não se curva aos fracassos e às crises. Que tipo de gênio você quer ser? Gênio genético ou um gênio socioemocional e intelectual? Mesmo os gênios genéticos precisam de todas essas habilidades que eu disse. Trabalhar perdas, frustrações, se reinventar, proteger a sua emoção, não se curvar à dor, sua paz vale ouro, o resto é insignificante e assim por diante. Por isso que meus livros também são utilizados entre sobredotados. Bom, eu não desisti dos meus sonhos. Foi muito difícil. O resultado é que milhões de pessoas me leem anualmente. E vou falar com muita humildade, alguns de vocês já sabem disso. A imprensa me considerou o autor mais lido do país nos últimos 20 anos, no século XXI. E além disso, as editoras me consideram, pelo menos algumas, o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade e também o mais filmado. Mas o que eu sou? Apenas um carregador de pedras que quer construir alguns pilares para contribuir com a humanidade, para que ela seja mais saudável, inteligente, altruísta, solidária, para que ela resolva pacificamente os seus conflitos. Quem eu sou? Um carregador de pedras que não desistiu dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos, porque uma vida sem sonhos é uma história sem aventuras, é uma atmosfera sem oxigênio, é uma emoção sem liberdade. Um beijo no coração de Augusto Cury, na esperança que vocês nunca desistam dos seus sonhos. Sonhe muito, mas nunca desista deles, mesmo quando o mundo desabe sobre vocês.